O grito de Alex cortou o ar. Me solta! Me solta! Pedro apertava o braço do garoto, enquanto Felipe e Lívia, poucos metros adiante, tentavam entender como aquela situação tinha chegado àquele ponto. A arma estava nas mãos do homem que, minutos antes, parecia ter apenas uma coisa na cabeça: vingança. E agora ele tinha Felipe e Lívia diante dele. Se você quer acompanhar essa história até o fim, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque o que Pedro faz a seguir muda completamente o rumo dessa história. Eu quero ver você sofrendo, Pedro disparou com a voz tomada pela raiva. Quero ver você de joelhos, Felipe. Felipe olhou para Lívia. Não precisava perguntar o que ela estava pensando. O medo estava estampado no rosto dela. Pedro não estava ali para conversar. Ele estava ali para fazer os dois pagarem. Tudo tinha começado de uma maneira quase banal. Alex havia sido levado para conhecer o jatinho de Pedro. O menino ficou empolgado. Queria ver o avião, queria voar, queria aproveitar aquele passeio diferente. Só que havia uma coisa que ninguém sabia. Pedro tinha outros planos. Quando Melissa recebeu a notícia de que alguém tinha buscado Alex, o sangue pareceu gelar. Como assim alguém buscou Alex? A resposta não vinha. Ela ligou, perguntou, insistiu. Nada. E foi nesse momento que o passeio deixou de parecer um passeio. A família entrou em desespero. Melissa tentou explicar que não sabia de nada, mas a própria voz denunciava seu nervosismo. Zilda já falava em polícia. Afonso também não tinha informações. E quanto mais perguntas surgiam, mais evidente ficava uma coisa. Alex estava longe da família, e ninguém sabia exatamente onde ele estava. Então, apareceu a fotografia. E a verdade começou a tomar forma. Pedro estava com o menino. Você sabia disso? Perguntaram a Melissa. Não, eu juro que não sabia. Mas naquele momento ninguém estava disposto a acreditar facilmente em ninguém. Pedro tinha motivos. Tinha raiva. Tinha sido humilhado. E, principalmente, acreditava que Felipe e Lívia eram responsáveis por tudo que havia dado errado em sua vida. Só que ele tinha cometido um erro. Usou uma criança para atingir 2 adultos, e quando Felipe percebeu isso, tentou negociar. Pedro, o que você quer? Pedro riu. Não era uma risada de alegria. Era aquela risada curta de quem já passou do limite e sabe disso, mas não consegue mais voltar. Você ainda pergunta? Ele apontou a arma. Você vai falar que volta para mim se eu poupar a vida do seu amante? É isso que você acha? Lívia tentou intervir. Pedro, por favor. Cala a boca! O silêncio depois do grito foi pesado. Felipe deu um passo à frente. Pedro imediatamente reagiu. Para aí! Felipe parou. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. E então, Pedro revelou o que realmente queria. Ele não queria apenas matar. Queria assistir ao sofrimento. Queria que Felipe sentisse medo. Queria vê-lo ajoelhado. Queria que Lívia percebesse que, naquele instante, não havia dinheiro, propriedade ou poder que pudesse protegê-los. A raiva tinha tomado conta de tudo. Mas enquanto Pedro ameaçava o casal, outra história acontecia longe dali. Roberto estava vivendo seus últimos momentos. E, curiosamente, naquela casa, o sentimento era completamente diferente. Não havia arma. Não havia gritos. Havia silêncio. Roberto estava fraco, abatido, consciente de que o tempo estava acabando. Eu queria pedir perdão à nossa filha. Vitória ficou perto dele. Ele falou de Emília,
Disse que a amava do seu jeito torto. Admitiu que havia sido egoísta. Um monstro, segundo suas próprias palavras. Então veio a resposta que ele precisava ouvir antes de partir. Emília o havia perdoado. A filha ainda o amava. Roberto respirou fundo. Talvez fosse a primeira vez em muito tempo que aquele homem conseguisse realmente descansar. Eu não merecia. Mas Vitória respondeu que ele era um homem de sorte, porque, apesar de todos os erros, ainda havia amor. E Roberto morreu com essa certeza. Enquanto uma família tentava aceitar uma despedida, outra lutava para impedir que uma nova tragédia acontecesse. E havia ainda uma terceira batalha acontecendo nos bastidores. Felipe precisava tomar uma decisão sobre a vinícola. Melissa havia colocado sua parte à venda. Pela divisão feita no divórcio, ela tinha direito à metade de tudo, inclusive da vinícola, e havia pressa para fechar o negócio. Pedro estava interessado. Se Felipe não comprasse, Pedro compraria. O problema era simples de explicar e difícil de resolver. Felipe estava endividado. Mesmo assim, quando os documentos chegaram à sua frente, ele não recuou. Eu vou comprar. O valor era alto, muito alto. Mas Felipe assinou. Melissa receberia o dinheiro. Pedro ficaria de fora daquela parte do negócio. E Felipe acreditava que estava garantindo o futuro da vinícola e, de certa forma, o futuro ao lado de Lívia. Só que aquela assinatura não encerrou a disputa. Ela acendeu outra. Pedro ficou furioso. Você não sabe do que eu sou capaz? E ninguém ali percebeu que aquela frase não era apenas uma ameaça vazia. Pouco depois, ele colocaria o plano em prática. Alex seria levado. Felipe seria atraído para uma situação sem saída e Lívia acabaria no meio de tudo. O mais assustador é que Pedro ainda acreditava ter uma justificativa para cada passo que dava. Para ele, não era loucura, era cobrança, era vingança, era uma forma de fazer Felipe pagar pela humilhação que carregava. Mas quando uma pessoa começa a chamar vingança de justiça, até onde ela consegue ir antes de deixar de reconhecer a si mesma? E Pedro já tinha passado desse limite. Pedro ergueu a arma mais uma vez. Afasta dela. Felipe obedeceu. Lívia estava paralisada, tentando manter a calma enquanto Pedro os conduzia em direção à beira. O vento batia forte, mas ninguém ali prestava atenção na paisagem. O único som que importava era a voz de Pedro, cada vez mais alterada. Eu quero ver você sofrer, Felipe. Quero ver você ajoelhado. Pedro, pensa no que você está fazendo. Felipe respondeu, tentando ganhar tempo. Pensar? Eu pensei demais. Aquela resposta dizia tudo. Pedro não estava mais discutindo uma propriedade, um relacionamento ou uma dívida. Ele estava despejando meses de ressentimento em cima das duas pessoas que, na cabeça dele, tinham destruído sua vida. Lívia tentou falar novamente. Pedro, por favor. Não! Ele apontou a arma. Você ficou me vendo sofrer. Agora vai saber como é. Felipe percebeu que qualquer movimento errado poderia terminar em tragédia. Então, tomou uma decisão. Quer que eu me ajoelhe? Eu me ajoelho. Pedro ficou olhando. Felipe começou a se abaixar. Mas não era submissão. Era uma tentativa desesperada de proteger Lívia. E enquanto aquela tensão chegava ao limite, Alex estava no centro de toda aquela confusão. O garoto havia sido levado para aquele passeio acreditando que encontraria diversão. Em nenhum momento imaginou que acabaria envolvido na vingança de um adulto. Essa era justamente a parte que mais assustava quem estava do lado de fora. Melissa
continuava sem entender como tudo tinha acontecido. Primeiro, disseram que Alex tinha saído. Depois, ninguém sabia onde ele estava. Então, veio a confirmação de que Pedro estava com ele. E agora havia uma ameaça contra Felipe e Lívia. Para Melissa, aquilo não era mais uma briga de adultos. Era o filho dela. Meu Deus! Quem faria uma coisa dessas com o meu filho? A pergunta ficou no ar. Zilda tentou acalmá-la, mas também estava assustada. Ela conhecia Pedro. Sabia que ele estava ferido emocionalmente, mas ainda parecia difícil acreditar que ele pudesse chegar tão longe. Até que uma nova preocupação apareceu. Melissa, porque ela também carregava uma parte daquela história. Durante muito tempo, Melissa havia alimentado raiva contra Felipe e Lívia. E agora percebia que o ódio tinha criado consequências que ninguém conseguia mais controlar. Enquanto isso, depois do confronto, a tensão começou lentamente a ceder. O perigo imediato havia passado, mas as feridas continuavam, e algumas delas não estavam no corpo, estavam na cabeça, estavam na consciência, estavam naquilo que Pedro e Melissa precisavam enfrentar quando ficassem sozinhos com os próprios pensamentos. Foi então que Melissa finalmente admitiu algo que talvez nunca tivesse coragem de dizer em voz alta. Ela estava cansada, cansada de sentir raiva, cansada de pensar em Felipe, cansada de olhar para Lívia e sentir aquele aperto. Eu não quero mais ser assim, mãe. A mãe permaneceu ao lado dela. Melissa respirou fundo. Quando eu penso no Felipe, na Lívia, na felicidade deles, eu sinto uma coisa ruim aqui dentro. Eu não consigo controlar. E pela primeira vez não havia arrogância naquela voz, só exaustão. O que eu faço para não sentir isso? A mãe segurou sua mão. Começa odiando menos e amando mais. Melissa ficou em silêncio. Era uma resposta simples. Talvez simples demais. Mas naquele momento, ela precisava ouvir aquilo. Você acha que uma terapia pode me ajudar? A pergunta mostrou que alguma coisa havia mudado. Não significava que Melissa estivesse curada. Não significava que ela tivesse esquecido tudo. Significava apenas que, pela primeira vez, ela estava admitindo que o problema não estava mais somente nas pessoas que ela culpava. Talvez estivesse dentro dela também. Enquanto isso, a vida de Felipe começava a tomar outro rumo. A vinícola Campo Velho recebia uma notícia que ninguém esperava com tanta força. O espumante da propriedade havia alcançado 99 pontos em uma avaliação e conquistado uma grande medalha de ouro. Depois de tanta disputa, dívidas, contratos e ameaças, aquele reconhecimento parecia uma resposta silenciosa. O trabalho continuava. A vida continuava. E Felipe tinha motivos para acreditar que, finalmente, poderia construir alguma coisa ao lado de Lívia sem precisar olhar para trás a cada 5 minutos. Mas a novela ainda tinha outra história para resolver. Zilda. Depois de tantos conflitos, ela recebeu um convite inesperado. A casa que um dia parecia distante, agora estava novamente aberta para ela. Eu quero que você venha morar comigo. Zilda olhou sem saber o que responder. Aqui? Aqui. A proposta não era apenas sobre uma casa grande demais para uma pessoa, era sobre família, sobre encher aquele lugar de filhos, netos, conversas, comida e gente entrando e saindo. Zilda sorriu. Você sabe que eu vou fazer uma bagunça, não sabe?
É exatamente isso que eu quero. E naquele instante, a casa parecia menos vazia. Talvez porque algumas famílias não sejam construídas apenas por sangue. Às vezes, elas começam quando alguém finalmente abre uma porta. Só que, enquanto alguns personagens aprendiam a perdoar, a história também lembrava uma verdade mais incômoda. Pedro havia chegado ao limite porque passou tempo demais alimentando o próprio ódio. Melissa quase chegou ao mesmo lugar. E a pergunta que fica é desconfortável justamente porque ninguém está completamente livre dela. Quantas vezes uma pessoa se convence de que está apenas fazendo justiça, quando, na verdade, já está tentando machucar alguém para aliviar uma dor que não conseguiu enfrentar? Talvez seja por isso que a história de Pedro ainda não termine quando a arma baixa, porque algumas armas desaparecem da cena, o ressentimento não. E quando ele fica quieto, dentro de uma pessoa, pode ser muito mais perigoso. A casa estava finalmente silenciosa, mas não era aquele silêncio de paz. Era o silêncio de quem tinha passado por alguma coisa grande demais e ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. Melissa permanecia perto da mãe, com os olhos perdidos. Durante muito tempo, ela acreditou que o problema era Felipe. Depois, passou a acreditar que era Lívia. Bastava olhar para os dois felizes para sentir a raiva voltar. Só que agora havia uma diferença. Ela já não conseguia fingir que aquilo não estava destruindo também a própria vida. Mãe, por que eles têm tanta sorte e eu não? A pergunta saiu baixa, sem provocação, sem ironia. A mãe olhou para ela e não respondeu imediatamente, porque talvez não existisse uma resposta capaz de consertar anos de ressentimento. Ela apenas se aproximou. Você é muito amada. Melissa fechou os olhos. Talvez fosse justamente isso que ela tivesse esquecido, que ainda havia pessoas ao lado dela, que nem tudo precisava terminar em disputa, que nem toda dor precisava virar vingança. Enquanto isso, em outro lugar, Felipe e Lívia começavam a respirar novamente. O perigo tinha passado, mas o que aconteceu entre eles não seria esquecido tão cedo. Felipe sabia que Pedro havia ido longe demais. Lívia também. E os dois entenderam uma coisa sem precisar dizer em voz alta. Daquela vez, eles tinham escapado por pouco. Só que, curiosamente, a vida parecia oferecer pequenas respostas depois de tanta confusão. A vinícola estava sendo reconhecida. O negócio, que parecia ameaçado, começava a ganhar força. O espumante da Campo Velho havia recebido 99 pontos e uma grande medalha de ouro. Era o tipo de notícia que fazia Felipe parar por alguns segundos e perceber o quanto tinha acontecido para chegar até ali. Ele havia enfrentado dívidas, pressões, disputas, gente tentando tomar aquilo que era seu. E mesmo assim, a vinícola continuava de pé. Talvez fosse isso que ele precisasse naquele momento. Uma prova de que nem tudo terminava em perda. Na casa de Zilda, o clima também era outro. Ela havia sido convidada para ficar. Não como visita, como parte daquela família. A proposta de morar naquela casa surpreendeu Zilda, mas havia algo no convite que a tocava profundamente. Aquela casa enorme, antes associada a festas e lembranças antigas, agora poderia ganhar outro significado. Crianças correndo, filhos chegando, netos ocupando os quartos, gente discutindo na cozinha e, claro,
A famosa macarronada de Zilda no meio de tudo. Ela sorriu. Você realmente quer isso? Quero. Então depois não reclama da bagunça. Eu vou reclamar se você não fizer bagunça. As duas riram. Uma cena simples. Mas depois de tanta coisa pesada, talvez fosse exatamente disso que todos precisassem. De simplicidade, de família, de uma chance de começar de novo sem precisar apagar completamente o passado. E foi nesse momento que a história ganhou um tom diferente. Não era mais apenas sobre quem venceu ou perdeu. Era sobre aquilo que cada personagem faria com tudo o que viveu. Porque Roberto havia partido depois de conseguir o perdão da filha. Felipe e Lívia haviam sobrevivido a uma ameaça que poderia ter terminado de maneira muito diferente. Melissa começava a reconhecer que o ódio estava consumindo sua própria vida. E Pedro? Pedro ainda precisava lidar com aquilo que havia feito. A vingança não devolveu o que ele perdeu. Não apagou a humilhação. Não fez com que Lívia voltasse. Não transformou Felipe no homem que ele queria derrotar. Só deixou mais uma ferida. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Às vezes, uma pessoa passa tanto tempo tentando fazer o outro sofrer que nem percebe quando começa a sofrer mais do que aquele que queria atingir. Foi exatamente esse pensamento que começou a rondar Melissa. Ela queria mudar. Não sabia como, mas já tinha feito a pergunta certa. O que eu faço para não ser como eu sou? E talvez essa pergunta fosse o começo de tudo. Porque reconhecer que precisa de ajuda exige uma coragem que muita gente não tem. Ela ainda sentiria raiva, ainda teria ciúmes, ainda lembraria de Felipe e Lívia. Não seria uma transformação mágica. Mas agora existia uma brecha, um espaço onde antes só havia ódio. E naquele espaço poderia nascer alguma coisa diferente. A história também caminhava para uma ideia ainda maior. O passado não desaparece porque alguém manda. Ele precisa ser compreendido, perdoado, e em alguns casos aceito como parte daquilo que a pessoa foi antes de decidir quem quer ser. É por isso que as palavras finais do capítulo ganham tanto peso. Amor, paz, perdão, cuidar dos outros, cuidar de si, entender que errar faz parte da evolução e, principalmente, aprender a se perdoar. Porque talvez seja muito mais fácil apontar para Pedro e dizer que ele passou dos limites. Muito mais fácil olhar para Melissa e dizer que ela alimentou o próprio sofrimento. Muito mais fácil condenar Roberto pelos erros que cometeu. Mas existe uma pergunta que ninguém consegue responder pelos outros. O que você faria se a sua pior dor tivesse sido alimentada durante anos? Você escolheria perdoar? Ou encontraria uma maneira de fazer alguém pagar? É aí que essa história fica desconfortável. Porque Pedro não começou como o homem que apareceu com uma arma. Melissa não começou como alguém que queria destruir a felicidade de outra pessoa. Roberto não começou pensando que terminaria a vida pedindo perdão. Foram pequenas escolhas, pequenas mágoas, pequenas justificativas, até que um dia aquilo que parecia apenas uma ferida virou uma forma de viver. E talvez seja esse o verdadeiro perigo. Não é o momento em que alguém perde a cabeça. É todo o tempo que passou antes dele. Todo o tempo em que a pessoa disse para si mesma: eu tenho razão, eu só estou me defendendo. Ele merece. Ela precisa pagar, até que já não consegue mais distinguir justiça de vingança. E quando percebe, já foi longe demais. Talvez Pedro ainda tenha um caminho pela frente. Talvez Melissa realmente consiga mudar.
Talvez o amor entre Felipe e Lívia seja justamente a coisa que seus inimigos mais tentaram destruir e que acabou ficando mais forte depois de cada golpe. Mas uma coisa permanece: o passado não pede licença para voltar, e algumas pessoas não aparecem novamente para serem amadas. Aparecem para cobrar aquilo que ficou sem resposta. Então fica a pergunta que talvez seja a mais difícil de todas. Se você pudesse voltar ao instante em que começou a alimentar uma mágoa, sabendo exatamente onde ela iria terminar, você escolheria perdoar? Ou ainda acharia que tinha motivos suficientes para continuar odiando? Porque, às vezes, o maior castigo não é perder quem a gente ama, é perceber tarde demais que, tentando ferir outra pessoa, acabamos destruindo justamente aquilo que ainda existia de melhor dentro de nós.